O tema da pregação hoje é a verdade sobre o sábado. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Veja aqui que os discípulos, eles não estão trabalhando, eles estão comendo. E para comer, você precisa tirar com a mão, colher lá a espiga de milho, debulhar para comer. Eles não estão usando nenhum instrumento, nenhuma ferramenta para fazer uma grande colheita. Então, os fariseus vão acusar os discípulos de Jesus e Jesus de estarem trabalhando no sábado. Mas aqui o texto é claro, eles estavam apenas comendo, eles não estavam trabalhando. Verso 2. Alguns dos fariseus perguntaram: por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus lhe respondeu: nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos companheiros. Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Verso 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Provavelmente ele sofreu algum acidente. Há um livro apócrifo, não sabemos se é de fato verdade, que diz que este homem era um pedreiro. E ele sofreu um acidente, então por isso que ele perdeu os movimentos da mão, sua mão atrofiou. Verso 7. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que acusar. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Ninguém respondeu. E eu, olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos. Repara que ficaram furiosos. Ao invés deles ficarem alegres por Jesus ter curado aquele homem, eles não, pelo contrário, ficaram furiosos. E discutiam entre si sobre o que fariam com Jesus. Se nós lermos os outros evangelhos, o evangelho de João também, lá vai ficar claro de que o que eles estavam tentando, eles estavam querendo matar Jesus. Eles viram que o plano deles foi frustrado naquele dia, no dia de sábado. Então são duas histórias acontecendo em 2 sábados diferentes. No primeiro sábado, Jesus está em uma estrada com os seus discípulos, está ali colhendo milho e comendo. No outro sábado, aqui é um outro sábado, Jesus está na sinagoga ensinando e no meio dessa reunião ele cura um homem, o homem que tinha uma deficiência em sua mão direita. Ele tinha a mão atrofiada. Em ambas as histórias, Jesus é questionado pelos fariseus sobre a guarda do sábado. Eles estavam procurando achar um erro em Jesus. Eles estavam como a política de hoje, Você vê que há uma perseguição política no nosso país. Eles não estão preocupados com a verdade. Eles querem arrumar um motivo para prender o inimigo político. Era mais ou menos o que estava acontecendo na época de Jesus. Eles não estavam importando com a verdade. Eles queriam arrumar um motivo para prender Jesus e com o fim de matá-lo. Então temos visto também que as pregações de Jesus incomodavam muitas pessoas, principalmente os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Por quê? Porque eles se achavam bons e cumpridores da lei. Isso acontecia porque as pregações de Jesus confrontavam seus pecados. Então, por causa disso, eles procuravam a todo momento matar Jesus. E esse é o primeiro princípio que podemos tirar desse texto. Não mate Jesus no seu coração. No verso 7,
Diz assim: os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem do que o acusar. Eles estavam em um culto, esperando Jesus fazer um milagre, não para se alegrar com o milagre, mas para ter um motivo para o acusar, para acusar Jesus. Hoje nós vemos inúmeras pregações que não tem nada a ver com as pregações de Jesus. Sabe por quê? Porque a maioria das pregações hoje não são de homens de Deus. A maioria dos pregadores hoje são do diabo, não são de Jesus. E os falsos pregadores hoje, eles sabem que as pessoas odeiam mensagens que confrontem o pecado delas. Por isso que eles não pregam. E por isso que eles são falsos. Por isso que aquele que não quer se arrepender de seus pecados, ele odeia. Ele odeia pregações que falam sobre arrependimento. Ele odeia a pregação de Jesus, a verdadeira pregação do Evangelho. Por isso que muitas pessoas, ao visitar a nossa igreja, elas ficam por um momento. Mas quando elas começam a ver que as pregações são voltadas contra o pecado delas, muitos não aguentam e vão embora. Acontecia isso no tempo de Jesus. Muitas pessoas iam embora diante das suas pregações. Haviam pessoas que se arrependiam verdadeiramente, elas ficavam e elas se tornavam discípulos. Mas aqueles que não queriam se arrepender de seus pecados, odiavam a mensagem de Jesus. Quem vive no adultério, por exemplo, odeia falar sobre o tema sobre adultério. Odeia. Quem é avarento odeia uma mensagem que fala de dízimo e ofertas. Ele acha desnecessário. Quem gosta de viver um cristianismo raso, odeia ouvir falar de santidade. Quem tem ídolos no seu coração ou na sua vida, odeia falar sobre idolatria. Isso não mudou, continua ainda acontecendo nos nossos dias. Muitas pessoas odeiam mensagens que confrontam o nosso pecado. Por isso os fariseus então odiavam Jesus, pois Jesus expunha os seus pecados. Jesus escancarava o coração podre deles. Os fariseus não queriam admitir que eram pecadores e que Jesus era Deus, era e é Deus. É assim o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não querem admitir os seus pecados porque elas não querem mudar. E como que os fariseus estavam pensando em resolver esse problema? O problema chamado Jesus. Eles estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus, para calar Jesus de vez. Então essa doutrina, essa continua sendo a reação de muitos, quando não aceitam as verdades da Bíblia. Quando não aceitam uma mensagem que confronta o seu pecado. Muitas pessoas, ao ouvirem uma mensagem que vai ao encontro do seu pecado, ao invés delas se arrependerem, elas ficam iradas com o pregador, ficam iradas com o pastor, ficam iradas com a igreja e elas querem matar, seja o pregador, seja o pastor, seja o evangelista, seja a igreja. Muitas pessoas querem denegrir a imagem da igreja que prega a verdade, porque ela não quis se arrepender do seu pecado e ela sai falando mal. E qual foi a acusação dos fariseus em relação a Jesus? Eles estavam dizendo que Jesus havia quebrado o quarto mandamento. Qual que é o quarto mandamento? A guarda do sábado. E antes de falarmos do quarto mandamento, nós precisamos entender o que é o arrependimento exigido por Jesus. E esse é o segundo princípio. O arrependimento exigido por Jesus. Ele é diferente do que muitos pensam. Muitas pessoas têm um entendimento errado do que é um arrependimento bíblico, um arrependimento que Jesus exige de nós. Por exemplo, a mulher às vezes compra um vestido, aí na emoção, vai lá, compra, acha bonito na hora, aí chega em casa, experimenta de novo, olha no espelho e aí ela se arrepende. Nossa, eu não gostei, estou arrependido de ter gastado dinheiro com esse vestido. Então repara que o arrependimento dela vai ao encontro do gosto dela. Ela está arrependida porque não satisfez o gosto dela. A mesma coisa acontece, você andou numa montanha russa, aí quando terminou ali o horário do brinquedo, você desceu, você fica arrependido de ter andado na montanha russa porque você está sentindo enjoo. Eu fiquei enjoado. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido de algo que eu fiz.
de algo que não veio ao encontro da minha necessidade. Por exemplo, você fez uma viagem, né? Foi para um outro estado, foi lá para a praia, aí você chegou lá, não era aquilo que você pensava. E aí você volta frustrado e diz, né? Estou arrependido de ter gastado dinheiro com essa viagem. Eu estou arrependido. Isso não satisfez a minha vontade. Então agora o arrependimento de Jesus é diferente. O arrependimento de Jesus não é quando você se arrepende de algo que você não gosta. O arrependimento de Jesus é quando você se arrepende de algo que Deus não gosta. Está de acordo com a vontade de Deus. E os mandamentos de Deus nos revelam o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E muitas coisas que Deus não gosta, às vezes você gosta. E se a sua vontade está em conflito com a vontade de Deus, você deve fazer a vontade de Deus. Então, esse é o arrependimento exigido por Jesus. Um arrependimento, né, que está envolvido com a vontade de Deus, não com a minha e com a sua vontade. Em terceiro lugar, os mandamentos de Deus são bons. Já entendemos o que é arrependimento. Agora vamos entender o que é um mandamento. O mandamento de Deus é bom. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é cheia de mandamentos. A palavra mandamento vem do verbo mandar, assim como a palavra ordenança vem do verbo ordenar. Ou seja, Deus manda e Deus ordena. Deus manda e Deus ordena o que devemos e o que não devemos fazer. Provérbios diz que não devemos ser preguiçosos. Eu devo obedecer porque Deus não gosta de preguiçoso. E Deus, Ele manda que eu seja um homem ou uma mulher trabalhadora. Eu faço porque Deus manda, porque Deus ordena, porque Deus não gosta. Não importa se eu gosto ou não gosto de ser preguiçoso. Eu devo obedecer porque Ele manda, é a vontade dEle. E eu e você muitas vezes devemos entender que os mandamentos de Deus são bons. Nós devemos sempre lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Apesar de muitos mandamentos, nós não termos clareza do porquê está ali. Mas eu entendo que Deus é mais sábio do que eu. Eu entendo que Deus é mais bom, é melhor do que eu. Que Deus é perfeito. Então, mesmo eu não entendendo muitas vezes alguns mandamentos, eu obedeço, porque eu sei que Deus é melhor. A Bíblia diz que não devemos estar na roda dos escarnecedores. Né? Você está, por exemplo, num bar onde só tem beberrão. Às vezes você não bebe. Seus amigos de infância estão lá no bar. E aí você acha que não tem nada a ver. Eu não estou bebendo, eu não estou me embriagando, eu estou junto com eles lá, estou participando das mesmas piadas imorais, né, das mesmas brincadeiras imorais. Só que a Bíblia diz que nós não devemos ficar. Deus, Ele diz que nós não devemos ficar, a não ser que você vá lá para pregar o Evangelho, com esse intuito. Agora, você ficar lá participando das conversas, das piadas, que não tem nada de Deus, né, mesmo que não seja piadas imorais, não é um ambiente para nós ficarmos, porque a Bíblia diz que não é o lugar de nós ficarmos. Então eu me submeto à vontade de Deus. Então, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu estou dizendo, olha, Deus é mais sábio do que eu. Eu sei o que Ele sabe o que é melhor para mim. E quando eu não faço isso, eu estou sendo soberbo. Eu estou dizendo, Deus não sabe de nada. Eu sou mais inteligente que Deus, sou mais sábio que Deus, e eu vou desobedecer. Eu vou ficar lá. Provérbios, então, está recheado de mandamentos para nós. Se você vê Provérbios, há várias ordenanças, há vários mandamentos. E lá diz que se você obedecer os mandamentos de Deus, você será uma pessoa bem-sucedida. Agora, pelo contrário, se você desobedecer os mandamentos, as instruções que estão no livro de Provérbios, lá diz que você vai ser uma pessoa mal-sucedida. Então, devemos entender que os mandamentos são bons, são bênçãos para nós. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós seremos abençoados. Os mandamentos do Senhor é como um pai que diz para o filho, olha, não coloque a mão na tomada. Se você colocar a mão na tomada, você vai tomar um choque, isso não vai ser bom para você. Os mandamentos de Deus são como as leis de trânsito. Às vezes a gente acha ruim, né? Colocar cinto de segurança, andar numa velocidade ali moderada. A gente acha que a gente está sendo privado de algo. Não, isso é bom para nós.
Se acontece um acidente, se entra um maluco na frente de você ou bate no seu carro, você está com cinto de segurança, aquilo vai ser bom para você, vai evitar, às vezes, você morrer. Você andar numa velocidade controlada, não andar com o carro muito rápido, vai evitar muitos acidentes. Tanto vai preservar a sua vida como a vida de outras pessoas. Não ultrapasse, né, em faixa dupla, porque é perigoso, você pode tirar a vida de alguém. Então, as leis de trânsito, elas têm o intuito de nos proteger e proteger o próximo, assim como a lei de Deus. A lei de Deus, ela vem para nos proteger. Então, os mandamentos de Deus são bons e não ruins, como muitos crentes hoje acham. Há crentes hoje que acham que os mandamentos de Deus são ruins, são penosos. Isso está me privando da felicidade. Na verdade, o que faz parecer ruim os mandamentos de Deus é a interpretação errada da Bíblia. Quando alguém interpreta a Bíblia de maneira errada, aí sim os mandamentos de Deus se tornam ruins. E era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Você se lembra da pregação passada? Eles estavam questionando a doutrina de Jesus a respeito do jejum. Aí Jesus diz para eles que a doutrina deles estava errada. A doutrina deles se tornou um peso. Eles diziam que precisava jejuar 2 vezes na semana. Então as pessoas ficavam tristes quando olhavam para o mandamento do jejum. A mesma coisa está acontecendo no dia de sábado. Os fariseus deturparam o sábado. Os fariseus criaram uma nova doutrina. Como eu disse na pregação passada, né? Criaram um vinho novo, que corrompe a boa e velha doutrina. Mais uma vez, Jesus está tratando de doutrina. E essa é a característica de um fariseu. Essa, na verdade, é a principal característica do fariseu, né? Esse é o 4º princípio. O fariseu inventa novas doutrinas. O fariseu, ele tornou a guarda do sábado um peso. Se você ler o Talmud, lá vai dizer que eles criaram 39 regras para proteger a guarda do sábado. 39 regras. Né? Haviam leis ali que você tinha uma quantidade de passos para andar no sábado. Se você ultrapassar, você estava pecando. E um desses pecados era colher alguma coisa para comer. Né? Era o que os discípulos estavam fazendo. Então, era uma doutrina de fariseu, era uma tradição de fariseu. Colher algo para comer não era pecado, não era violação do sábado. Então, muitos acham que o fariseu é o homem que usa terno e gravata. Tem muitos jovens, né? Muitas pessoas que começam a vir na igreja, elas acham que o fariseu é esse. Ele usa terno, ele usa gravata, então ele é fariseu. Outros acham que o fariseu é uma mulher que usa vestido até o pé. Essa mulher aí faz parte do grupo dos fariseus. Não, isso não define o que é um fariseu. O fariseu não tem nada a ver com o estilo de roupa. Ser fariseu é interpretar a Bíblia errada e inventar novas doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia. Essa é a marca principal de um fariseu. Por exemplo, eu não posso chegar aqui para os irmãos e começar agora a dizer para os irmãos, olha, a partir de hoje, os irmãos não vão usar mais bermuda, os irmãos não vão jogar mais futebol e não pode deixar a barba grande. Todo mundo hoje vai ter que tirar a barba, porque é errado. Isso está na Bíblia? Não está. Isso é uma doutrina inventada, é uma doutrina de homens. Isso é ser um fariseu. É você acrescentar algo à palavra de Deus. Isso é ser um fariseu. A mesma coisa para as mulheres. Eu não posso chegar hoje aqui e inventar algo novo e dizer para as irmãs. Eu pegar o texto bíblico e dizer que, por exemplo, a Bíblia diz que a mulher deve andar, né, com decência. Mas eu não posso chegar e impor para as irmãs hoje e dizer, olha, a partir de hoje você não pode usar mais calça. Você tem que usar só saia. Ou melhor, você tem que usar burca, né? A mesma vestimenta lá dos muçulmanos. Isso não está na Bíblia, eu estou indo além do que a Bíblia diz. Eu não posso chegar para as irmãs hoje e dizer, olha, a partir de hoje as irmãs não podem usar mais maquiagem. É proibido cortar o cabelo. Isso está além da Bíblia, né? Isso está além dos mandamentos de Deus. E era isso que os fariseus faziam. Eles acrescentavam leis que não estavam na Bíblia. E esse
é apenas um dos tipos de fariseu, existem vários tipos. Por exemplo, pode existir um outro tipo de fariseu. Eu começar agora a ensinar que não tem problema você usar sunga na praia, as mulheres usar biquíni. Não, nós estamos no tempo da graça, Deus não se importa com essas coisas, né? E eu dizer agora que isso é normal. Eu também estou modificando a palavra de Deus. É uma doutrina nova. Eu não posso começar a ensinar aqui na igreja que você pode, no dia de domingo, ir sair para pescar, ir jogar bola, e esquecer do domingo, né? Esquecer do dia do Senhor, esquecer de guardar um dia para Deus. Né? Eu também estou deturpando a palavra de Deus. Estou distorcendo para os meus pecados. Estou ensinando algo diferente. Eu não posso chegar aqui e dizer para os irmãos, olha, a partir de hoje os irmãos podem se embriagar. Aliás, Jesus gostava de um vinho, né? Então, vai lá beber, enche a cara, né? Eu estou deturpando a palavra de Deus. Estou trazendo uma nova doutrina. Então, a roupa não define o fariseu. O fariseu é definido quando ele distorce as Escrituras. Então, criando a sua própria doutrina para desobedecer a Deus. O fariseu, ele pode ser um homem de terno que bate na esposa. Isso é verdade. Há muitos hipócritas por aí, que estão de terno e gravata, estão falando, pregando até nos púlpitos, mas não estão vivendo aquilo que pregam, né? Batem na esposa, são um marido mau. Assim também pode ser um homem hoje que vá à igreja, que seja pastor, usa uma roupa descolada, né? Usa uma calça apertadinha, né? Uma camisa florida, fala um linguajar diferente, é descolado, usa a roupa da moda, mas também pode ser um fariseu, porque ele prega de uma maneira moderna, com palavras modernas, mas ele trai a sua mulher. Ele também pode ser um fariseu. O fariseu pode ser, então, um pastor de terno que cria leis que não estão na Bíblia, mas também o fariseu pode ser um pastorzinho moderno, que fala mano, que não prega contra o pecado, que aceita a pastora, que coloca dancinha, que coloca teatro, fumaça, luz no culto, transformando o culto de Deus em uma balada. Esse também é um fariseu. Está acrescentando algo à palavra de Deus. Então, isso de ser fariseu não é só para pastor. Aí você pensa que o fariseu só é os pastores, né? Não. O cristão, todo cristão pode se tornar um fariseu. Todo cristão pode ser ou se tornar um fariseu. Quando? Isso acontece quando você tenta burlar um ensino bíblico, né, um ensino da palavra de Deus para continuar no seu pecado. Quando você faz isso, você está criando a sua própria doutrina. Isso também é ser fariseu. Você criou uma doutrina para burlar o ensino bíblico. Outra característica do fariseu: o fariseu não se importa com o próximo. Porque aqui o que aconteceu? Houve a cura de um homem, e eles não estavam nem aí para aquele homem. Ao invés de eles se alegrarem com a bênção recebida daquele homem, eles não estavam nem um pouco preocupados, eles ficaram furiosos. Então a marca de um fariseu é não se importar com o próximo também. Ele vem para a igreja, ele está preocupado só com o mundinho dele. Ele não está nem aí com os irmãos da igreja. Ele não se preocupa com os seus familiares, ele não se preocupa com ninguém, ele se preocupa só com o seu umbigo. Então essa também é a característica de um fariseu, né? Isso está lá no verso 10 e 11. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Mas eles, ao invés de ficarem alegres, o que eles fizeram? Ficaram furiosos e discutiram entre si sobre o que fariam a Jesus. Então essa é a marca de um fariseu, ele não se importa com o próximo. Outra característica do fariseu é ser excessivamente crítico. O verso 7 vai dizer que os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de o que o acusar. Essa é uma marca também do fariseu. Os fariseus estavam na sinagoga, no local de culto, no local de adoração a Deus, mas eles não conseguiram ver Jesus e Deus naquele lugar. Por quê? Porque eles estavam sendo críticos demais. Eles estavam procurando pelo em ovo. Eles estavam com a motivação errada. E quantas pessoas vêm para a igreja com a mesma motivação dos fariseus?
A pessoa vem para o culto não para receber a bênção de Deus, não para ser instruído na verdade, não para glorificar a Deus, não para ficar feliz com a salvação dos pecadores. Né? Tem pessoas que são como os fariseus, elas não amam ninguém. Aí elas não estão nem importando se a igreja está tendo salvação, se está tendo batismo, se pessoas estão sendo transformadas. Ela não está nem aí, isso para ela não importa. Ela não se alegra com o céu quando o pecador se arrepende. Ela está preocupada com o seu próprio umbigo. Ela tem interesses diferentes do reino de Deus. E ela passa a ser excessivamente crítica. Nada para ela na igreja está bom. Era o que os fariseus estavam fazendo, nada para eles estava bom no culto. Eles não estavam ali interessados com a presença de Jesus. Estavam procurando pelo em ovo. Ele vem para a igreja para achar defeito. Isso é típico de fariseu. Aí ele vem para a igreja, ele fica procurando defeito no grupo de louvor. Ao invés dele adorar a Deus no momento do culto, ele fica o tempo todo ali observando os irmãos. Vou ver se o Aleph vai errar a hora que ele vai tocar. Ah, errou. Eu vou lá e vou falar para o Aleph, você errou aquela hora, eu vi. Ah, Vitor, você errou a nota. Ah, irmã, você desafinou, hein? Aí ele fica reparando em tudo. Eu vou ser sincero para os irmãos. Quando eu estou adorando a Deus, essa é uma das poucas coisas que eu me preocupo. Eu quero adorar a Deus. Né? Que Deus trabalhe na vida dos irmãos, que Ele nos ajude, mas a nossa preocupação maior é adorar a Deus. É adorar a Deus. Né? Lógico que devemos fazer o melhor. Devemos fazer o melhor. Mas nós não devemos ficar procurando o erro nos irmãos. Eu já vi muito isso na igreja. Você olha assim, a pessoa não abre a boca para adorar, ela fica só olhando assim, procurando um errinho. Fica olhando na roupa da irmã, no cabelo, no sapato. O pastor pintou a parede ali, mas não terminou, hein? Olha, está pingando, está ali, tem que arrumar. O som não está bom. Nada está bom para ele. Isso é típico de fariseu, o espírito de fariseu. Ele não consegue enxergar as coisas boas no culto. Por isso que muitas pessoas entram no local de culto, participam de uma igreja e nunca têm as vidas transformadas. Porque tem um espírito de fariseu. O fariseu, nada para ele está bom. Tudo para ele está ruim. Espírito do fariseu, característica de um fariseu. Em quinto lugar, outra característica, né, já pulando para o quinto, os fariseus não prepararam o coração para ir para o culto. Então eles foram para o culto com a motivação errada. Eles não prepararam o coração para adorar a Deus. Eles não prepararam o coração para o dia do Senhor, o dia de sábado, o dia de descanso. Nós entendemos que o domingo é para nós hoje o dia do Senhor. O dia de domingo é dia de descansar para cultuar a Deus. É dia de preparar o coração, a mente, o corpo para adorar a Deus. O ideal seria que todas as empresas não funcionassem nesse dia. Era ideal que todas as empresas dessem folgas para os funcionários. Se o nosso país fosse de fato um país cristão, isso aconteceria. As únicas coisas, né, que deveriam funcionar no dia de domingo deveria ser hospitais, corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar, né, coisas essenciais para a vida. Dia de domingo é dia de louvar a Deus. Dia de domingo é dia de orar, é dia de ler a Bíblia, é dia de passar com a família, é dia de alegria, é dia de preparar o coração para encontrar com o nosso Deus. E aí o que muitas pessoas fazem? Fazem a mesma coisa que os fariseus faziam. Não preparavam-se para o culto. Não se preparavam para o dia do Senhor. Muitas pessoas, por exemplo, o que elas fazem? Elas deixam para fazer compra no dia de domingo. Tem a semana inteira para fazer. Aí toda vez ela marca no dia de domingo, o dia de descanso, o dia de meditar na palavra de Deus, o dia de louvar a Deus, de ter um momento com a família. Ela vai lá toda semana, todo mês fazer a compra no dia de domingo. Tem pessoas que deixam para fazer a faxina da casa no dia de domingo. É o dia inteiro limpando a casa. É o dia inteiro trabalhando. E nós devemos fazer o mínimo possível no domingo de trabalho. Muitas irmãs, né, eu já ouvi o relato de algumas irmãs, que fazem bastante comida no sábado para não precisar ficar trabalhando muito no domingo. Ou compra um marmitex, né, abençoa a esposa, né? Dá uma folga para ela, né, da cozinha, para ela ter esse momento de descanso, esse momento com o Senhor, com a família, com os filhos. Né? É o momento de nós descansarmos para cultuarmos a Deus. Aí as pessoas
enche o domingo de coisas, né? Faz um monte de coisa. Aí vem para o culto, na hora do culto, o que acontece? Ela vem para o culto cansada. A mente dela está girando. Ela não consegue concentrar na hora da pregação. Ela não consegue adorar a Deus de verdade. Ela começa a dormir no culto. Dia de descanso, dormir no culto. Inconcebível. É pecado isso. Nós devemos ter atenção com o dia de domingo. Nós precisamos preparar o corpo, a mente para o momento do culto. Se você não se preocupa com isso, se nós não nos preocupamos com isso, nós não estamos descansando no dia do Senhor, no dia de cultuar a Deus. Eu, às vezes, quando estou muito cansado, às vezes no domingo, né, às vezes acontece, né, de manhã, se eu for fazer alguma coisa, é urgente, eu preciso ir lá no mercado. Acabou o gás, aí às vezes você sai, faz alguma coisa, né? Quebrou lá o carro lá, eu tenho que arrumar para vir para o culto. Aí, às vezes eu fico um pouco cansado, o que eu faço? Eu tiro um cochilo à tarde, pelo menos de meia hora. Para quê? Para minha mente, o meu corpo descansar e eu chegar no culto e adorar a Deus da melhor forma. Né? Nós precisamos fazer isso, descansar o corpo, a mente, para cultuarmos a Deus de verdade. Em sexto lugar, Jesus guardou o sábado, porque essa é a acusação diante de Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus estava violando o sábado. Nós já temos visto e continuaremos a ver que os escribas, os fariseus, os doutores da lei, o tempo todo irão querer tentar de alguma forma acusar Jesus de transgredir os mandamentos de Deus. A todo momento eles vão fazer isso. Na pregação passada nós vimos isso. Eles tentaram acusar Jesus de transgredir o mandamento do jejum. Mas Jesus mostrou para ele que eles estavam errados. Jesus mostrou que eles estavam com uma nova doutrina, que essa doutrina não estava de acordo com a palavra de Deus. E agora, mais uma vez, diante da interpretação errada dos fariseus, eles tentam acusar Jesus de quebrar o sábado, quebrar o quarto mandamento. Hoje, infelizmente, muitos cristãos pensam como os fariseus. E quando olham essa passagem, eles dizem a mesma coisa que os fariseus. Olha, Jesus quebrou a lei. Jesus não se preocupou com a lei. Jesus violou o sábado. Então, para que preocupar com lei? Para que preocupar com o mandamento? Não, Jesus não quebrou a lei. Jesus não violou o sábado. Lá em Levítico 19, 9, vai dizer: quando fizeres a colheita da tua terra, não colherás totalmente nos cantos do campo, nem recolherás as espigas caídas da tua colheita. Da mesma forma, não colherás da tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha. Tu a deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Os discípulos e Jesus estavam usufruindo desse mandamento. Eles estavam passando fome, eles estavam ali. Lembra que Jesus, ele andava de cidade em cidade, andava pelas estradas. E Jesus e os discípulos, eles necessitavam das ofertas e da ajuda das pessoas. Apesar de Jesus poder fazer o milagre, não era esse o meio que Jesus se utilizava. Ele vivia, né, junto com os discípulos, das ofertas das pessoas. E aí, como eles andavam muito de cidade em cidade, às vezes eles estavam ali sem alimento, então eles usufruíam desse mandamento, que está lá em Levítico, dessa lei, né, de poder colher espigas, colher de uma plantação, né, e não estariam pecando. Isso era algo, olhe para você ver que o mandamento de Deus é bom. Um empresário, né, alguém que plantava e colhia, ele deveria deixar os cantos, né, beirando a estrada, para os estrangeiros, para os pobres comer. Olha que mandamento bom de Deus. Então os mandamentos de Deus são bons, e era o que estava acontecendo aqui com os discípulos. Eles estavam usufruindo disso, dos mandamentos bons de Deus. Eles não estavam pecando. E também eles não estavam trabalhando. Porque o mandamento do sábado é não trabalhar. Eles não estavam trabalhando, eles estavam apenas comendo. Mas os fariseus estavam acusando Jesus e os discípulos de trabalhar no sábado. Na cabeça do fariseu, sabe o que estava passando? Vocês devem morrer de fome. Tem que ficar com fome até o domingo. Depois que passar o sábado, aí sim você pode comer.
Os fariseus fizeram do sábado algo pesado, algo ruim de se viver. Por exemplo, alguns comentaristas vão dizer que um médico não poderia atender o doente, né, se não fosse algo muito grave. O médico só poderia atender o doente se ele estivesse com risco de morte. Se você estivesse lá com dor de dente, meu camarada, você tinha que aguentar firme até virar o sábado. Né? Amputou a mão lá e não tem risco de morte? Não, então se vira aí, eu não posso trabalhar hoje. Então eles fizeram do sábado algo pesado, algo penoso, colocaram um fardo pesado nas pessoas. Mas a pergunta é, os fariseus estavam certos ou não? Jesus pecou, Jesus violou o sábado. E qual que é a base para sabermos se eles estavam certos ou não? Essa passagem nos mostra que Jesus, ele era um sola escriturista. Ou seja, Jesus nos ensina que somente a Bíblia explica a lei de Deus. Jesus, ele vai argumentar com a palavra de Deus a guarda do sábado. Ele vai mostrar que ele não violou o sábado usando a palavra de Deus. Então Jesus, diante da acusação, ele usa a Bíblia. Porque olha o que ele diz, no verso 3, nunca lestes o que Davi fez? Ou em algumas versões diz, nunca tendes lido? Vocês não viram na Bíblia? Não viram essas histórias da Bíblia? Nunca leste o que Davi fez quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus e pegou pães consagrados, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e deles comeu e deu também aos companheiros? Jesus aqui está citando 1 Samuel 21. Lá no Evangelho de Mateus, narra a mesma história. E lá Mateus, ele mostra que Jesus citou também Números 28, 10. Né? Está lá em Mateus 12, 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha o argumento de Jesus, está usando a Bíblia. O sacerdote trabalha, mas isso não quer dizer que ele está violando. Nós somos pastores, né? Estou nessa fase de pastor, mas um pastor, ele trabalha. Isso é um trabalho nosso. E com isso eu não estou violando o dia do Senhor. Né? É a mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento. O sacerdote trabalhava, mas com isso ele não estava violando. Então Jesus está usando a Bíblia para combater o falso ensino. Mateus também diz que Jesus usou Oséias 6. Está lá no verso 7 de Mateus 12. Se porém soubesse o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Jesus usou 3 vezes as Sagradas Escrituras, 3 passagens da Bíblia para mostrar que ele não estava errado. E mostrar para os fariseus que eles sim estavam errados e que os ensinamentos deles não vinham da Bíblia, vinham da sua mente pecaminosa, vinham da sua tradição diabólica, contrária à palavra de Deus. Então, Jesus está argumentando, não é isso? Os meus argumentos têm base, o de vocês não. É uma invenção humana. O que a interpretação dos fariseus, né, a interpretação dos fariseus não estava na Bíblia, né? É algo que estava na cabeça deles. Veja o que Jesus também nos ensina nessa passagem. Jesus nos ensina a importância de conhecermos a Bíblia. Iremos sempre precisar dela para vencer os debates religiosos. Por isso que é de suma importância nós lermos a Bíblia todo dia. Jesus usou a Bíblia para vencer o diabo no deserto, não foi? A mesma coisa aqui. Você vai ver a todo momento Jesus usando a Bíblia para combater os falsos ensinos dos fariseus. O Sermão do Monte é isso. Jesus a todo momento dizendo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eles fizeram interpretar a Bíblia errada, eu estou trazendo a interpretação correta. Então nós iremos muitas vezes precisar usar a Bíblia para combater o católico, combater o arminiano, o falso ensino de forma geral. Isso é uma verdade. Mas você vai usar muito mais a Bíblia no dia a dia. Quando? Quando houver o debate contra o diabo e contra a sua consciência. Todo dia haverá esse debate na minha e na sua consciência. Todo dia o diabo e a nossa consciência vão querer nos convencer de que os mandamentos de Deus são ruins e que existe algum meio de burlar as ordenanças de Deus e sairmos impunes. Todo dia haverá esse debate na nossa consciência.
E o único jeito de vencer esse debate diário é nós crescermos no conhecimento e na sabedoria de Deus. É lermos as Sagradas Escrituras. É esse ensinamento que Jesus nos passa. Foi assim que ele venceu os debates. Foi assim que ele venceu o diabo. Com a palavra de Deus. Então é de suma importância nós examinarmos as Escrituras, lermos as Escrituras, né, todo dia. Os argumentos de Jesus provam então que ele não pecou no sábado. Ele mostrou na Bíblia que ele não pecou no sábado. Em primeiro lugar, Jesus não estava trabalhando, e nem os discípulos. Eles estavam apenas comendo. Lá no verso 5, Jesus vai dizer também: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, vocês querem debater comigo a respeito do sábado, de como interpreto o sábado? Eu criei o sábado. Eu estava na criação com o Pai, com o Espírito Santo. Eu criei o sábado para vocês. Aí, lá em Marcos 2:27, que é a mesma passagem, né, Marcos, ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu fiz o sábado para vocês, para ser uma bênção para vocês, mas vocês, fariseus, filhos do diabo, vocês transformaram o sábado em algo, em uma escravidão para o povo. Vocês fecham a porta do reino dos céus, não entram, não deixam ninguém entrar. O fardo de vocês é pesado. O meu fardo, o fardo do meu pai é leve. Então o sábado, na verdade, foi um presente para nós. O dia do descanso é um presente para mim e para você. Jesus nos ensina que ele então criou o sábado como um benefício para o ser humano. É um dia de descanso, é um dia de restauração, é um dia de comunhão, né? E não como um fardo, uma armadilha cheia de regras para punir as pessoas, porque foi isso que se tornou o sábado dos fariseus. Assim como os outros mandamentos, o sábado também foi criado para o nosso bem. O dia do Senhor é uma bênção para nós. O dia do Senhor, que para nós hoje é o domingo, é uma graça, é uma dádiva, é uma bênção. E aí eu entro no meu sétimo princípio, sétimo e último. A vida humana é importante. A vida humana é importante. Jesus nos ensina aqui algo maravilhoso no exemplo de Davi. Algo maravilhoso. Qual foi o contexto, né? Qual foi a história de Davi que Jesus apresentou aqui? Você se lembra? Aí fica um desafio para você. Você conhece essas histórias que Jesus citou? Se você não conhece, você precisa ler mais a Bíblia. Mas vamos dizer que você sabe. Qual que era a história? Que para resumir, né? Davi, ele estava fugindo do rei Saul e ele estava cansado e faminto. Ele não fez a marmita. E aí, ele estava sem comida, com fome, cansado. E aí o que Davi fez? Ele entrou numa cidade chamada Nob. E lá existia, né, um sacerdote chamado Aimeleque. Lá era conhecido como a cidade dos sacerdotes. Aí Jesus foi lá falar com esse sacerdote para pedir comida. Olha, eu estou passando fome, eu e os meus amigos, os meus companheiros, estamos passando fome, e nós precisamos de comida. Aí o sacerdote Aimeleque disse para Davi: olha, a gente não tem nada aqui. A única coisa que a gente tem aqui são os pães, né, da ceia, os pães da proposição, que seria hoje, vamos dizer, hoje o pão da ceia, né? Chegou um faminto aqui na igreja, e aí eu não tenho nada aqui, eu só tenho ali os pãozinhos da ceia. É a mesma coisa. Chegou lá, só que o pão da ceia, né, a gente sabe que ele é separado para dar para os irmãos na hora da ceia. Mas Davi chegou morrendo de fome. Então, o que o Aimeleque entendeu? Davi precisa comer. Mais importante é a vida, preservar a vida humana. E a mesma coisa, se entrar alguém aqui morrendo de fome, eu preciso dar o pão que seria da ceia para essa pessoa, para ela não morrer de fome. Aí, Davi então, ele come desse pão que fazia parte da cerimônia. E esse pão, segundo a lei de Deus, só poderia comer o sacerdote. Mas nós temos aqui uma lição maravilhosa. Nós aprendemos com Jesus aqui que se o que estiver em jogo for a vida humana, as cerimônias são secundárias. Se está em risco a vida humana, a cerimônia, o culto, os mandamentos, né, são secundários. A cerimônia, o culto, os mandamentos foram instituídos para o bem do ser humano, para a preservação da vida,
principalmente da alma. Como então se preocupar mais com a cerimônia do que a vida humana? Para isso, para Deus, isso é inconcebível. Por exemplo, estamos aqui no culto. E aí, estou no momento da ceia. Se eu pegar bem na hora da ceia, eu falar para você, irmão, sabe uma coisa? Eu não vou servir a ceia hoje não, vamos terminar o culto aqui, vamos embora. Vamos fazer ceia não. O que você vai pensar? O pastor está ficando maluco. Porque viemos para ceiar e não vai ter ceia, você vai dizer que eu estou pecando, não é? Está certo, estou errado. Eu estou desobedecendo a ordenança dada por Cristo. Mas vamos dizer, a gente está aqui no momento da ceia, para cear, de repente o irmão começa a passar mal ali, tem um infarto ali. E aí eu falo para o irmão, vamos parar aqui agora, vamos atender o irmão, vamos correr com o irmão. A vida dele é mais importante. Então é mais ou menos isso o que Jesus está dizendo. Mais importante é a vida humana do que uma cerimônia. Porque a cerimônia, o culto, é uma bênção para nós sermos abençoados. Mas a vida humana vai além disso. Olha que exemplo que, ao estudar esse assunto, eu fiquei impressionado. Olha o que aconteceu nessa história. As parteiras do Egito. Vamos ler Êxodo 1, 17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Qual que é o contexto aqui, para entendermos melhor? Havia um decreto do faraó, do rei do Egito, para matar todas as crianças até 2 anos de idade. Porque os magos foram até lá, o Egito, e disseram que nasceu o rei dos judeus. E aí o que ele fez? Mandou matar as crianças, os meninos, até 2 anos de idade. E aí essa foi a ordem dada às parteiras. A hora que nasceu, que você for fazer o parto das mulheres hebreias, você mate. Só que o que aconteceu? Olha o que aconteceu. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou. Por que fizeste isso? Ou seja, por que vocês mentiram? Vocês estão mentindo? Apertou elas, deixando com vida os meninos? Desobedeceram a minha ordem? Aí as parteiras responderam ao faraó. Aí elas mentiram, elas estão mentindo aqui. As mulheres hebreias são como as egípcias. Não são como as egípcias, são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Olha o que aconteceu. Por isso Deus foi bom para as parteiras. É um princípio de Deus não mentir. Mas para preservar a vida das crianças, elas mentiram. E Deus se agradou da atitude delas. E aí diz que o povo de Israel aumentou e se fortaleceu muito. E como as parteiras temeram a Deus, olha a bênção que elas receberam. Ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Deus abençoou a vida das parteiras. Talvez muitas parteiras de certo eram estéreis, não podia ter filho. E aí Deus abriu a madre delas, porque elas fizeram o bem, preservar a vida das crianças. Mas elas ali mentiram. Outro exemplo, Raabe. Raabe, ela ouviu falar do Deus de Israel, que o Deus de Israel estava vencendo os inimigos, e agora chegou os espias ali em Jericó. E ela ali escondeu os espias em sua casa. E aí ela fez uma aliança com os espias, dizendo, preserva a minha vida quando você e a minha família, quando vocês vierem aqui. Aí os espias combinaram, faça o seguinte então, preserve a nossa vida, nos faça fugir daqui, então quando nós voltarmos, nós não iremos matar você e a sua família. E sabe o que aconteceu? Raabe mentiu. Vieram os homens da cidade atrás dos espias, e aí perguntaram para Raabe, cadê aqueles homens que estavam aqui na sua casa? Raabe escondeu os espias, só que aí ela mentiu para eles, olha, eles foram por esse caminho, vão correndo que vocês vão encontrar ele. E aí eles foram, não encontraram, os espias não morreram e tiveram a vida preservada, mas Raabe mentiu. Por quê? Por conta da vida humana. E ela foi abençoada. E Raabe entrou na genealogia de Jesus, uma meretriz, uma prostituta. Olha o que está escrito lá em Hebreus 11 a respeito dela. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os rebeldes, porque
acolheu em paz os espias. Ela foi abençoada por Deus, foi salva. Tiago 2,25 vai dizer, de igual modo, não foi também justificada pelas obras a meretriz Raabe, quando acolheu os mensageiros e os fez sair por outro caminho? Que coisa maravilhosa, ela preservou a vida de alguém, e a mentira não se tornou algo que desagradasse a Deus. É a mesma coisa se entrasse hoje alguém aqui, entrou alguém aqui, um conhecido nosso, né? Entrou aqui um parente seu, aí entrou aqui e disse para nós, olha, tem um cara aí que está vindo atrás de mim e vai me matar. Aí o que a gente faz? Vamos esconder ele aqui atrás. A gente escondeu ele aqui atrás, e aí o camarada entra. O fulano que eu estou procurando, eu vou matar ele está aí? Aí o que você vai fazer? Você vai falar que ele está ali? Né? O que nós deveríamos fazer? Não, ele está aqui, foi para lá, corre lá que você vai achar ele. Igual a Raabe, para preservar a vida daquela pessoa. Foi isso que aconteceu aqui. Né? O sábado, então, era dia de fazer o bem, e preservar a vida é fazer o bem. Finalizando, então lá no verso 9 vai dizer, então Jesus lhes disse, eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirar a vida? Essa é a lição principal que Jesus deixa para nós. Nós devemos procurar fazer o bem. No dia do Senhor, né, no dia de domingo, é dia de alegria, é dia de fazer o bem, é o dia de amarmos a Deus, é o dia de amar o próximo. Né? Há várias maneiras de nós fazermos o bem e amar o próximo. Há várias maneiras. É dia de nós nos atentarmos para as pessoas. Mas o melhor bem que podemos fazer no dia de domingo é apresentar Jesus para as pessoas. Então aproveite o domingo para amar o próximo. Aproveite o domingo para adorar a Deus. Aproveite o domingo para convidar as pessoas para vir para a igreja. Aproveite o domingo para pregar o evangelho. Aproveite o domingo para fazer caridade. Abençoe alguém. Né? Faça o bem. Ame a Deus, ame o próximo. Porque isso é agradável aos olhos de Deus, né? Que nós possamos, né, vivenciar o dia do Senhor, o dia de domingo, o dia que Deus separou para nós amarmos as pessoas e amar a Ele, né? Para isso precisamos, né, preparar o nosso coração para o dia do Senhor, para o dia do domingo, né, para vivermos no centro da vontade dEle, né? Vamos colocar de pé, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Ele por mais um dia. Mais um dia podermos estarmos diante da presença dEle, o dia que Ele separou para nós, né? Lembre-se, o dia de domingo é dia de alegria, é o dia que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Deus criou esse mandamento está lá em Gênesis, né? Deus criou o mundo em 6 dias, né? No 7º Ele descansou. Isso não quer dizer que Deus Ele estava suando lá e cansado, porque Deus não se cansa, Deus é Espírito. O sentido de descansar é Deus parou de fazer a sua obra, Ele completou a sua obra. Aí o que aconteceu? No jardim do Éden, Satanás destruiu a obra que Deus havia feito perfeita. É como se você fosse um engenheiro e você construísse a sua casa e deixasse ela completa, toda bela, toda pintada, tudo no seu devido lugar. Aí vem alguém e começa a martelar, começa a quebrar tudo. Foi o que o diabo fez. Foi o que o pecado fez, foi o que Adão e Eva fizeram. Destruíram aquilo que era bom. Mas Deus já tinha um plano. Deus tinha um plano. Enviar o seu Filho para restaurar todas as coisas. Jesus, Ele foi para a cruz. Ele não foi no primeiro, Ele não foi no segundo, Ele não foi no terceiro, Ele não foi no quarto, Ele não foi no quinto, Ele foi no 7º dia, né? Ali no dia, na sexta, Ele morreu no sábado, só que Ele terminou a sua obra no 7º dia, completou a sua obra de salvação no 7º dia, assim como na criação. Então Ele restaurou todas as coisas. Então o primeiro dia do universo completo e perfeito foi depois do 7º dia, aonde Deus criou tudo, tudo estava pronto, tudo estava belo, vamos fazer uma festa. No primeiro dia, foi o dia ao qual Jesus estava
agora inaugurando tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Que eu e você possamos celebrar todo domingo, lembrando disso. Jesus completou a sua obra de salvação. E é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos nesse momento celebrando o nome dEle, entendendo que Ele é bom, que os mandamentos dEle são bons para nós. Preservam a nossa vida, preservam a nossa alma, faz o bem para nós, faz o bem para o próximo, Que nós possamos ter um coração grato a Ele.